Mestre Yeshua, tudo bom com vocês? Estamos aqui com mais um vídeo no canal para estudarmos a respeito da Palavra do Senhor, para que o Senhor Deus possa nos guiar pelas veredas da justiça, nos ensinando o caminho certo a seguir, né? Eu sou o pastor Alan, estou aqui para ajudá-los nessa caminhada com Cristo e vamos além dessa caminhada que não é fácil, mas o Senhor está conosco para nos ajudar. Então já vamos para o tema do vídeo de hoje, que é castração, um pecado animal. Então a gente vai falar acerca daqueles que são os animais, né, que muitas vezes são deixados de lado quando falamos das Escrituras Sagradas, mas que eles têm uma importância tão importante quanto nós. Se a gente for lá no Gênesis, no seu capítulo 1, a gente vai contemplar a criação do nosso Criador, né? Ele criou o mundo inteiro em 6 dias e descansou no 7º, que é o sábado. E dessa forma, em cada dia ele criou algo, né? Ele falou: haja luz e houve luz. No 2º dia ele separou as águas, né? O firmamento. No 3º dia ele veio e separou a terra das águas. No 4º dia ele criou as ervas, os animais e também os luzeiros nos céus. E no 6º dia, né, também tivemos que ele criou o ser humano. Mas além disso, meus irmãos, eu quero trazer aqui para vocês acerca de um assunto que não é tratado, que não é debatido, né? Mas que é grave, que é sério e tem se multiplicado nos dias de hoje, que é acerca do cuidado, com o zelo que a gente deve ter com os animais, né? Porque isso é algo necessário. Os animais foram criaturas que o Senhor, Deus, colocou à disposição do homem para o servir, para lhe obedecer. E não é porque o Senhor criou os animais para servir o homem que devemos tratá-los da pior forma possível. Não, eles também são seres vivos que têm seus sentimentos, que necessitam de cuidados especiais. E algo sério que a maior parte das pessoas tem feito é acerca do tema do vídeo que eu já trouxe aqui, a castração. Muitos animais eles têm sido alvo desse terrível maltrato, né? Porque a castração é algo abominável aos olhos de Deus. E por quê? Porque ela vai contra a palavra do Criador, que impede a criação de se multiplicar, além de ir contra a obra do Senhor. Deus ele criou o animal com todos os seus órgãos, todas as suas funções, e o ser humano vai lá e faz de uma forma diferente, querendo impedir a procriação e a multiplicação. E isso é algo sério. E, meus irmãos, acerca de castração química, nós devemos trazer aqui que o ser humano, ele não quer ser castrado. E por que ele quer castrar os animais? E isso é algo que deve ser tratado com muita seriedade, porque a gente tem que obedecer ao Criador, se queremos ser salvos. E a palavra do Senhor fala, lá em Gênesis 38, no versículo 9 e 10, acerca de um tal chamado Onã. Onã, ele foi mandado ele ter relações com a mulher do seu irmão, que veio a morrer, né? E ele deveria obedecer ali a lei do levirato, que era dar uma nova descendência para o nome do seu irmão. E naquela relação íntima que ele tinha ali com a mulher do seu irmão, ele, toda vez que estava prestes estava próximo da sua ejaculação, ele jogava o seu sêmen na terra, como está descrito em Gênesis 38, versículo 9 e 10. E isso desagradou ao Senhor, de tal forma que o Senhor o matou. E muitos vão pegar esse versículo isolado para tentar defender que Onã ele foi morto porque ele não deu a descendência, não obedeceu à lei do levirato, mas isso não se confirma.
Porque se a gente for ver a lei do levirato, lá em Deuteronômio capítulo 25, versículos do 5 ao 10, a gente vai ver que a pessoa que ela estava apta a obedecer à lei do levirato, ela tinha a escolha dela obedecer ou não, e ela não seria punida com morte, mas ela seria apenas tratada de uma forma desmerecedora, porque ela recusou dar descendência para o seu irmão. E a gente vê que o que desagradou a Deus não foi Onã desobedecer e não cumprir a lei do levirato, mas foi a forma com que ele queria separar a relação sexual da procriação. Ele queria apenas satisfazer a vontade da sua carne, queria apenas se satisfazer, mas não queria a responsabilidade de ter um filho. Isso não é diferente nos dias de hoje. Hoje as pessoas elas querem os vários métodos contraceptivos, né? É preservativo, é anticoncepcional, é laqueadura, vasectomia e tantas outras formas para não gerar filhos. E todas essas formas são abomináveis aos olhos de Deus, porque fere o que o Senhor falou a Adão, para procriar, multiplicai-vos e sede fecundos por toda a terra, em Gênesis. E isso, da mesma forma que Deus fez com Adão, Ele também falou para os animais. Em Gênesis capítulo 1, versículo 22, a gente vê essa passagem, onde Ele fala para os animais serem fecundos e multiplicar sobre a terra. Isso é grave, meus irmãos, porque da mesma forma que somos contra o aborto, essas formas contraceptivas de impedir ter filhos se igualam ao aborto. Então, é muita hipocrisia você dizer que não apoia o aborto, mas você é a favor de fazer qualquer uma dessas formas para evitar ter filhos. A própria palavra do Senhor fala que filhos são bênçãos de Deus. Filhos são tesouros e riquezas. E quem somos nós para definir quem nasce, quem vive, quem morre? Ana, quando estava fazendo a sua oração ao Senhor, seu cântico de adoração a Ele, ela falou e deixou bem clara que o Senhor é o Deus e o dono da vida e da morte, que faz morrer e que faz viver. Não somos nós. E além dessa passagem que fala sobre evitar gerar, ter filhos, acerca da castração química para os animais, que é algo sério, também temos o fato de que nenhum ser humano quer ficar preso, num presídio, numa cadeia, mas eles querem deixar presos os passarinhos, eles querem permanecer, deixar aprisionados para apenas ouvir o seu canto, mas eles mesmos não querem estar numa gaiola. E além disso, meus irmãos, a palavra do Senhor também fala acerca de que Deus ordenou que não deveríamos cruzar animais de raças ou de espécies diferentes, porque isso vai contra a lei de Deus. Mas o que foi que o ser humano fez? Inventaram de cruzar bulldogs antigos com terriers, uma raça diferenciada de cães. E daí surgiu o animal diabólico que temos nos dias de hoje, que é o pitbull, que é uma criatura rejeitável aos olhos de Deus, porque não foi o Senhor que criou, mas foi as mãos do homem, influenciado pelo próprio Satanás. E voltando, meus irmãos, acerca da castração química, também eu tenho que dizer para os irmãos: não se iludam com aquilo que a indústria passa para vocês. Muitos acreditam e pensam que castração química deixa o animal mais calmo, mas isso é ilusão. Se o animal ele não foi adestrado da forma correta enquanto era criança, ele não vai mudar da hora para outra quando está adulto. E é algo muito terrível castrar os animais, porque os animais eles passam a perder os hormônios, e principalmente o hormônio da testosterona, que é o hormônio que é essencial para o desenvolvimento dos músculos,
do cérebro e também do coração, que também é um músculo. Com isso, os animais, quando eles passam por esse processo de castração, eles têm a tendência é sempre engordar, é sempre ficar obeso. E dessa forma, o animal, ele aos poucos vai perdendo aquele vigor que ele tinha, vai perdendo aquela alegria, aquele ânimo do passado. Então, meus irmãos, eu digo isso para vocês não se iludirem, porque a indústria ela sempre vai passar alguma informação para querer lucro para ela, para querer ganhar, tirar proveito de alguma coisa. Mas cuide do seu animal da forma que deve ser, porque olha só o que fala no livro de Provérbios, capítulo 12, no seu versículo 10. O justo cuida da vida até dos seus animais, enquanto as entranhas dos ímpios são cruéis. Será que você está sendo justo mesmo, ou será que você está sendo um ímpio ao fazer isso com o seu animal? Porque a palavra de Deus fala em Levítico 19:18 que devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. E isso se refere também aos animais, não é somente ao ser humano. E da mesma forma que eu não quero ser castrado, eu não vou querer isso para o meu animal. Da mesma forma que eu não quero ficar engaiolado, eu não vou querer isso para o meu animal. Então é muita hipocrisia, meus irmãos. Devemos acordar, devemos fazer a vontade de Deus e não a nossa própria vontade. Seja um servo verdadeiro do Senhor. Combata toda essa malícia, toda essa obra de Satanás, e que você também possa espalhar essa mensagem àqueles que precisam conhecer, né? Porque isso é algo que é deixado de lado, muito difícil de ser discutido, até mesmo nas igrejas. Então, que possamos estar aqui em mais um vídeo do canal, se o nosso Deus Todo-Poderoso, Yahweh Tsebaot, nos permitir. Fiquem na paz do nosso amado Mestre Yeshua HaMashiach, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém.